Boa noite a todos. Hoje é dia 2 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa 14ª aula de resolução de exercícios para a VUMESP. Nós estamos resolvendo agora, esses dias, as questões de direitos reais. Correto? Direitos reais. Vamos continuar com as questões de direitos reais. Questão 30. Não sendo proprietário de imóvel, Nelson passa a ocupar como seu, no ano de 2005, imóvel localizado em área urbana de Brasília, com 450 metros quadrados. Ali estabelece sua moradia habitual, tornando pública a posse. Ele não era proprietário. Então vamos fazer esse desenho aqui para a gente ter as informações. Questão 30. Nós já vimos todas as possibilidades, né? Todas as modalidades de uso capião. E amanhã nós vamos tratar da uso capião administrativa 216A, prevista 216A da Lei 6.015, prevista na Lei de Registros Públicos. Questão 30. O Nelson, ele passa a ocupar, em 2005, um determinado imóvel, área urbana, ele passa a ocupar como seu imóvel de área urbana. A área desse imóvel é de quantos? 450 metros quadrados. Ali estabelece sua moradia habitual, tornando pública a posse. Moradia habitual. Pública, posse. Pública posse é relevante. Vocês viram naqueles esquemas que nós tínhamos pública posse? Não, em momento algum nós temos a expressão pública posse. A gente não tem essa expressão, pública posse. A gente tem ininterrupta, sem oposição, continuada, incontestada. Moradia habitual. A gente tem essa expressão em 3 situações. Na prolabore rural, na especial rural, prolabore, na especial urbana, promísero para moradia, e naquela especial urbana, abandono do lar, familiar. Moradia habitual. Rural não pode ser porque o imóvel está na área urbana. Ficaria nas outras 2 situações. Não é abandono do lar, mas ele também não se enquadraria na especial urbana. Vocês têm que estar com um esquema e pronto, senão não consegue visualizar isso que eu estou lhes dizendo. Ele não se enquadra porque naquela hipótese específica, na 4ª coluna do nosso esquema, ele tem que ter uma área de até 250 metros quadrados. Ele não tem justo título, não tem boa-fé. A única hipótese que ele vai se enquadrar aqui, como ele não tem justo título e não tem boa-fé, vamos ver. Ele não tem nem justo título nem boa-fé. Poderia ser a extraordinária. A ordinária já está fora. Ele vai se enquadrar na extraordinária. Na extraordinária, sim, ele tem que cumprir 15 anos, ou então 10 anos, moradia habitual. Tem sim. Então pode ser 15 anos, e o prazo vai ser 10 anos, se tiver aquela situação de moradia habitual, ou então obras e serviços de caráter ou, e eu coloquei essa palavrinha ou hoje, se vocês anotaram aí, obras e serviços de caráter produtivo. Caráter produtivo.
Tem uma questão específica a respeito do proprietário, que é o Fábio. O Fábio é embaixador, mora na Bélgica desde o ano 2000. Quando ele retorna ao Brasil, no ano de 2008, então de 2000 a 2008, não há que se falar em prescrição aquisitiva, correto? Porque nós temos aquela situação que vão se aplicar nos termos do artigo 1244, as causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais devem, as quais também se aplicam ao uso campeão. 197 a 206. Todo mundo vai lá no 197 a 206, por gentileza. E os senhores vão observar que aquelas pessoas que estão fora do país, a serviço do Brasil, contra elas não correrá a prescrição, nos termos do artigo 198, contra os ausentes do país em serviço público da União, Estados ou dos municípios. Então, 198, inciso 2, assegura não correr a prescrição em desfavor de Fábio, contra Fábio. Então, já excluímos tudo. Vamos ver agora 2016. Então, ele tem em 2016, ele propõe a ação de uso campeão contra Fábio. Nelson propõe a ação de uso campeão contra Fábio. Nós vimos, então, naquelas colunas, nós temos 5 colunas, eu vou marcar aqui. A primeira é a extraordinária, a segunda é a ordinária, a terceira é a prolabore, é a rural, a quarta coluna é a nossa urbana. Na outra folha, na primeira coluna, nós temos a especial abandono do lar. Depois, nós temos aquela segunda coluna que vem falar sobre a urbana coletiva. E nós temos, por fim, a terceira coluna que fala da Lei 6.015. Nós sabemos que ordinária não é, porque ele não tem justo título e não tem boa-fé. Nós sabemos que a especial rural não é, a especial urbana não é. Nós sabemos que não é abandono do lar, também não é. Não sabemos que é estatuto da cidade, não se aplica. E também não trata da forma específica, que não é modalidade de uso campeão, por favor, hein? A 216A. Não é. É simplesmente o método, o procedimento. Então, o que nos resta é essa primeira possibilidade. Essa primeira possibilidade da uso campeão. Ele teria que ter 10 anos. Se 2008 ele voltou, a partir de 2008 começa a correr o prazo. Portanto, essa pretensão de Nelson, ela é improcedente. Porque nós temos em 2016 apenas 8 anos. Ele poderia ter 10 anos, e seria 2018, porque ele se enquadraria nessa hipótese do parágrafo único. O prazo estabelecido no 238, parágrafo único, reduzir-se a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, pública posse, irrelevante. Moradia habitual justifica 1238, parágrafo único, a princípio. Correto? Então, nós nos enquadraríamos aqui nessa situação. A ação é procedente pois foram preenchidos todos os requisitos da uso campeão especial urbana? Falso. Não pode. A uso campeão especial urbana, ela tem um limite de área. 250 metros quadrados. Não é a situação. A ação é procedente, não falou que ele tem outro ou não tem outro imóvel, então eu não posso afirmar isso. A ação é procedente, pois foram preenchidos todos os requisitos da extraordinária, posse com ônibus domínio por 10 anos, já que Nelson estabeleceu seu imóvel falso. Ele não adquiriu 10 anos, ele tem só 8 anos, porque eu tenho que considerar aquele artigo, né? O 1198.
Ou 197? Se não for 197, é 198. 198, inciso 2. Não corre. A ação é improcedente, pois, embora dispensado do justo título e a boa-fé, tendo posse sido contínua e pacífica, não foi preenchido o pressuposto temporal de 15 anos. Nada a ver. Nada a ver. Não. A ação é improcedente. A ação é improcedente, letra D. A ação é improcedente, pois, embora a posse tenha sido exercida com ânimos domini, de forma contínua e pacífica, faltou o preenchimento do requisito temporal de 10 anos, em razão da existência de causa impeditiva, atinente à ausência de fato no país, o que impediu a contagem no prazo de prescrição entre 2005 e 2008. O imóvel, ele estava embaixador desde 2000. Quando retorna ao Brasil, entre 2005, não sendo proprietário, Nelson, 2005, claro, pessoal, porque é 2005. Ele estava na Bélgica de 2000 a 2008. A invasão à propriedade foi em 2005. Então, claro, de 2005 a 2008 não há que se falar na prescrição, porque não corre a prescrição nessa hipótese. Então, correta, letra 30, letra D. Vamos lá? O município de Porto Ferreira é proprietário de um extenso terreno, sem qualquer utilização. Vou tirar a foto agora. Vocês viram como ficou muito mais fácil resolver os exercícios agora? Ficou muito mais fácil depois de que nós tivemos essas aulas aí de uso capião. 31. O município de Porto Ferreira é proprietário de um extenso terreno sem qualquer utilização em região estratégica do município. O terreno tem valor muito elevado e estava nos planos da municipalidade. A construção de uma escola... Não, estava nos planos a construção de uma escola, ponto. Não havia recursos suficientes para tal empreitada. Alguns empresários do setor educacional demonstraram interesse na construção e exploração de uma escola particular no local, mas nenhum deles tinha recursos suficientes para a aquisição do terreno. Desse modo, a municipalidade fez licitação pública, cujo objeto era conceder ao vencedor o direito de construir e explorar a escola pelo prazo de 45 anos, com o encargo de destinar pelo menos 25% das vagas para crianças carentes do município. De fato, os empresários participaram do certame e um deles venceu. Nesse cenário, é correto afirmar: são nulos todos os atos promovidos pela Municipalidade de Porto Ferreira, na medida em que não há respaldo legal para esse procedimento e respectiva concessão. Vamos lá. Isso está justificado no artigo 1377. Direito de construir e explorar a escola pelo prazo de 45 anos. Um direito, que direito é esse que ele está a tratar? Ele está a tratar do direito de superfície. O direito não é de construir e plantar? É o de superfície. O superfície pode ser feito, o direito de superfície pode ser constituído por pessoa jurídica
de direito público interno? Sim. Nos termos do artigo 1377. 1377. São nulos todos os atos promovidos pela Municipalidade de Porto Ferreira na medida em que não há respaldo legal para esse procedimento. Isso é falso. Sim. E nós sabemos que a superfície ele pode conceder o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado. Então, nós temos construir e plantar, nós temos o tempo determinado, nós temos também a escritura pública e o registro no RI, ok? Direito de construir e plantar, superfície, tempo determinado, escritura pública, registro no RI. Ok. O prazo estipulado supera o prazo legal de 20 anos, razão pela qual o procedimento e a respectiva concessão são nulos? O que diz o 1369? O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública. O tempo é determinado, 45 anos. 45 anos. O direito de superfície não autoriza obras no subsolo, salvo se inerente. Falou alguma coisa? Restringiu o tempo? Não restringiu o tempo. Ao final dos 45 anos, em regra, o vencedor do certame terá direito a ser indenizado pela construção, levando em consideração a sua depreciação. Pessoal, nós temos, então, com o direito de superfície sendo concedido o direito de construir e plantar por tempo determinado e obrigatoriamente por escritura pública. Não fala qual esse tempo, simplesmente que ele é tempo determinado. E ele não autoriza obras no subsolo, salvo se inerente ao objeto da concessão. Então, se for necessário fazer uma garagem, sim, aí pode, tudo bem, não tem problema. A concessão será gratuita ou onerosa. Como será essa concessão? Ela será gratuita ou onerosa. E estipularam se o pagamento será feito de uma só vez ou parcelado, onerosa. Um pagamento ou será parcelada. Nós já vimos isso também em um outro exercício aí atrás. O superficiário responde pelos encargos e tributos. Superficiário, encargos, tributos. 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte aos herdeiros. Direito transfere-se a terceiros, correto? E por morte transfere-se a herdeiros. Então, ele pode ser transferido para herdeiros quanto para terceiros. Mas não pode ser estipulado nessa transferência pagamento pela transferência. Então, pagamento pela transferência, na verdade, não pode ser estipulado pelo concedente. Então, o concedente ele não pode receber pagamento pela transferência. O concedente não recebe. Não recebe pagamento. Não pode ser concedido. Não pode ser estipulado qualquer pagamento pela transferência, tanto a terceiros quanto a transferência pela morte. Não recebe pagamento em nenhuma hipótese de transferência. Correto? Pela transferência. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário terá direito de preferência. No caso de alienação do imóvel, o superficiário tem direito de preferência. No caso de alienação do direito, porque ele pode ser transferido, correto? Não tem problema. No caso de alienação, o proprietário, o concedente, ele tem direito de preferência em igualdade de condições.
Antes do termo final, resolve ver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Elas estipularam o contrário? A solução, ao final de 45 anos, em regra, o vencedor do certame terá direito de ser indenizado pela construção, levando em consideração sua prestação. Falso. Com fulcro no artigo 1375. A solução encontrada traduz-se no direito real de superfície, cuja constituição também pode se dar por pessoa jurídica de direito público interno, 1377. O direito de superfície constituído por pessoa jurídica de direito público interno rege-se por esse código, no que não for diversamente disciplinado, em lei especial, letra D. A propriedade do imóvel fica inalienável? Falso. Porque pode ser alienado tanto a propriedade quanto o direito de superfície, mas, no caso da venda do direito da alienação do direito de superfície, o proprietário tem preferência. No caso da venda da propriedade, o superficiário tem direito de preferência. Em igualdade de condições, é o que eles falam, tanto por tanto. 32, então, 31, letra D. 31, letra D. Então, eu gostaria que os senhores marcassem, por gentileza, a letra D. Eu vou apagar aqui, nós vamos... Ah, não só isso. Com o lumicolo, os senhores vão marcar aqui superfície. Com o lumicolo. Então, senhores, por gentileza, eu vou marcando aí, se já não fizeram, os artigos, pelo menos. O professor. Ah, oi, pois não. E o proprietário é o fundeiro, né, que o senhor ensinou, né? Oi? O proprietário chama-se fundeiro, né? O proprietário na superfície? O proprietário que concede a superfície, o direito de superfície, é o fundeiro, é isso? Que o senhor falou uma vez? Vamos lá ver na Lei 6.015 quem que é o credor e quem que é o devedor. Credor e devedor, sim. Vamos lá? Parece que o senhor falou fundeiro uma vez. Fundeiro? Não, fundeiro não existe. Rendeiro censuário que existe. Ctrl F. Vou pesquisar aqui. É isso mesmo, ó. Tem-se proprietário denominado fundeiro. Fundeiro? Foi o senhor que falou isso. Eu coloquei um J na frente aqui, escrevi tudo que o senhor fala, eu coloco o J. Não, o que eu falei, fundeiro, essa palavra não. O que tem aqui na Constituição, não. Não? Não. Nas servidões, é dono do prédio dominante, dono do serviente, uso, habitação, anticrédito, usufruto, enfiteuse. Constituição de renda é beneficiário e o rendeiro censuário, é o que é o mais diferente. Não temos, nessa hipótese, nós temos, no direito de superfície, as partes são concedente e superficiário, ou então proprietário e superficiário. Nós não temos essa expressão aqui. O proprietário está expresso. Agora, onde que eu tirei? É proprietário ou então concedente. Concedente. Não temos essa palavra fundeiro. Não. Então, os senhores vão marcar aqui as servidões, né? A letra D. E eu quero que os senhores marquem aqui também no código. Vamos lá. Continuamos. Oi, Mário. Boa noite, tudo bem? Mário, já fizemos a 30, a 31 e agora vamos partir para a 32. 32. Sobre hipoteca, assinale a respectiva questão.
Nós temos algumas definições, algumas classificações dos direitos reais. Ao final do nosso curso de direitos reais, nós vamos falar sobre essas classificações. Nós temos uma classificação dos direitos reais, que é a classificação dos direitos reais como direitos reais de garantia. Quais seriam esses direitos reais de garantia? Historicamente, é o penhor, a hipoteca e a anticresse. Recentemente, nós temos também incluída nesta lista a alienação fiduciária. Mas vamos ficar com os direitos reais de garantia clássicos, penhor, hipoteca e anticresse. A hipoteca está lá no final, é o penúltimo direito real que vamos tratar, antes da anticresse. Nós temos, antes do penhor, hipoteca e anticresse, no título 9, no título 10, na verdade, disposições gerais que vão ser aplicadas a todos estes direitos reais, correto? E a partir do artigo 1473, nós temos as regras pertinentes à hipoteca, né? Então, nós temos no primeiro artigo quais são os objetos da hipoteca, né? Sobre quais objetos podem recair a hipoteca. E aí os senhores vão ser, em uma pergunta, em uma prova oral, vocês vão responder de uma maneira mais sofisticada. Não vai valer mais aquele jargão, imóveis, penhor, porque isso não faz sentido. Nós temos hoje bens que são bens imóveis, que sobre eles recai o penhor. O de máquinas e aparelhos, eles são fixos, essas máquinas, estes aparelhos, nas indústrias, e sobre estes bens recai penhor. Então, esse critério de imóvel e imóvel, ele é um critério muito imperfeito para você identificar hipoteca ou penhor. Então, nós temos no 1473 todos os objetos da hipoteca. O que pode ser objeto de uma hipoteca? Sobre quais bens pode recair uma determinada hipoteca? Então, nós temos no artigo 1473, nós temos os imóveis, nós temos o domínio direto e o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais, os navios, as aeronaves, o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso e a propriedade superficiária. Nós temos aqui várias regras a respeito da hipoteca legal, do registro da hipoteca, da extinção da hipoteca das vias férreas. É muito tranquilo, tanto a hipoteca quanto a anticrese, não tem segredo. Então, vou sugerir aos senhores que leiam sobre a hipoteca e a anticrese e as disposições gerais, correto? A respeito do penhor, nós temos um penhor clássico, que é aquele penhor sobre um determinado bem imóvel, o penhor do anel na Caixa Econômica Federal, perante o agente financeiro. Mas nós temos alguns tipos de penhor, né? Alguns tipos de penhor. Nós temos, por exemplo, nós vamos ter as disposições gerais, os direitos do credor penhoratício, as obrigações do credor penhoratício, e depois a extinção do penhor, e depois regras específicas. Então, nós temos o penhor rural, que é agrícola e pecuário, nós temos o penhor industrial e mercantil, o de títulos de crédito, o penhor de veículos e depois o penhor legal. Mas também muito simples, muito fácil essa parte. Vamos ver o que ele está pedindo aqui sobre a hipoteca. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante o adquirente do imóvel? Anterior ou depois, né? Nós vimos isso ontem na nossa resolução. Não é nem questão aqui da letra seca. Qual que é essa súmula? É a súmula 308 do STJ. Isso aqui é verdadeiro. Se o agente construtor com o agente financeiro ele firma uma hipoteca sobre o bem e esse bem é anterior, ou melhor, essa hipoteca é anterior à celebração da compra e venda ou posterior, não importa. Não tem eficácia perante aquele adquirente. Expliquei isso aí ontem para os senhores. Então, vamos lá
a nossa súmula 308 STJ. Vamos lá. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, ela não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Perfeito. Súmula 308. Vamos voltar aqui. É anulável a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado? Pessoal, vamos ver o que diz o artigo 1475. Nós temos aqui regras das disposições gerais. Então, nós temos os imóveis, nós temos o domínio direto, o domínio útil, a estrada de ferro, as aeronaves, os navios, os recursos naturais, os direitos, o de uso especial para fins de moradia, os direitos reais, o direito real de uso e a propriedade superficiária. A hipoteca dos navios e das aeronaves rege-se-á pelo disposto em lei especial. Os direitos de garantia instituídos no 9º, direito real de uso, e 10, propriedade superficiária, ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Né? O direito de superfície, nós sabemos que a propriedade superficiária ela pode ser, sim, objeto de hipoteca, mas ela vale pelo tempo determinado. Afinal de contas, o direito de superfície, ele é por tempo determinado, escritura pública, ele pode ser oneroso ou gratuito, e se for oneroso, vai ser definido se o pagamento é de uma vez ou de forma parcelada. Tributos, como eu falei, todos por conta do superficiário, encargos, não tem problema. Consolidando, voltando a superfície para o proprietário, na hora que se falar em direito de indenização. Ok. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. É nula. Eu posso sim, tendo o meu imóvel hipotecado, alienar o meu imóvel. Não tem problema em relação a isso. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel hipotecado. Pode convencionar-se que vencerá o crédito hipotecário se o imóvel for alienado. Aí, o crédito hipotecário se vencerá. E na hipoteca, no final da Lei 6.015, eu sempre faço uma aula específica a respeito daquele instituto, né, que é a remissão da hipoteca. Se lembram disso? A remissão da hipoteca, ela tem uma forma específica, um procedimento próprio, correto? Isso está previsto no finalzinho da Lei 6.015. B, falsa com fulcro no artigo 1475. Letra C. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, apenas em favor de outro credor? Falso. 1476. Vão acompanhando e vão marcando aí. 1476. O dono do imóvel hipotecado pode constituir outra hipoteca sobre ele, mediante novo título, em favor do mesmo ou de outro credor. Ponto. Perfeito. A hipoteca não abrange as cessões ou benfeitorias feitas no imóvel? A hipoteca não abrange as cessões ou benfeitorias? 1474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel. A hipoteca abrange todas as acessões, os melhoramentos, construções do imóvel. A cessão é um termo específico. Nós já vimos quais são as acessões. A cessão é forma de aquisição da propriedade imóvel, junto com a uso capião e juntamente com o registro do título. E a cessão nós temos 5 formas. Formação de ilhas, a avulsão, a aluvião, abandono de alvéolo e, por fim, as construções e plantações. Então, essas acessões são abrangidas pela hipoteca, correto? A hipoteca abrange as acessões, os melhoramentos. Melhoramento, vocês se lembram? Melhoramento tem a ver com benfeitorias. Quais benfeitorias que eu falei que eram melhoramentos?
Eu falei, eram as úteis de melhoramento, é a construção do banheiro. Então, se na sua casa, você hipotecou a sua casa construir um banheiro, aquilo é um melhoramento, porque é uma benfeitoria útil. E qual é a benfeitoria necessária? A necessária é aquela destinada à conservação. Se lembram disso? Que é o telhado. As outras são as voluptuárias, nós vimos os quadros. O quadro hoje, como se dá a indenização das benfeitorias, estando possuidor de boa-fé ou de má-fé. Então, a hipoteca vai abranger as acessões, os melhoramentos ou construções. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados anteriormente à hipoteca sobre o mesmo imóvel. Por exemplo, se eu tiver um determinado ônus real que já consta registrado naquele imóvel, né? Por exemplo, uma servidão. Ele está considerando aqui, a servidão nós sabemos que é um direito real, né? A servidão, mas se tiver a servidão lá, vamos considerar aqui como um direito real. Você tem a servidão, você tem a hipoteca, posteriormente, mas permanece aquele ônus real que é constituído e registrado antes da hipoteca. Não tem problema quanto a isso. A hipoteca não abrange as cessões ou benfeitorias? Abrange. Não pode ser objeto de hipoteca o direito real de uso? O direito real de uso pode ser objeto de hipoteca. A hipoteca pode ser objeto, sim. O direito real de uso, que é o DRU e EPS, propriedade superficiária, sim. E o direito de uso especial para fins de moradia, também sim. Então, é o DRU, direito real de uso, propriedade superficiária, a superfície, e o direito de uso especial para fins de moradia. Tranquilo. Não pode ser objeto? Falso. 1473. Porque pode. Correto? 32, letra A. 33. Alice é possuidora de boa-fé de uma fazenda. Acerca dos frutos e benfeitorias, é correto afirmar que a Alice, pessoal, essa questão não poderia ser mais adequada. Essa questão é perfeita, é ótima. Essa questão, ela tem a ver com aquilo que nós vimos hoje, antes daquele quadro. Ela não está falando, nesse caso, ela fala sobre tanto um quanto o outro. Tanto quanto em relação aos frutos, correto? Então, nós temos os frutos pendentes, nós temos os frutos colhidos, percebidos, nós temos os frutos estantes e nós temos os frutos consumidos. Aqueles frutos que deveriam ter sido deveriam terem sido colhidos e não foram, e portanto se perderam, são os frutos percipiendos. Então eu vou pedir a gentileza para os senhores vamos lá. A foto da aula de hoje. Muita coisa, né? Que a gente está vendo, hein? Aqui. Nós temos a tela, que é aquela tela anterior àquela tela que eu falo sobre as benfeitorias. Então, eu tenho um quadro que fala sobre a posse de boa-fé, posse de má-fé. Vão acompanhando aí no celular, mandei para vocês agora à tarde. Necessárias, úteis, voluptuárias, direito de retenção. Nós temos depois, antes, as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, e nós temos as pendentes, percebidas, estantes, aquela que fala sobre os frutos. Frutos pendentes, percebidos, estantes, consumidos, percipiendos. Também, que é outra modalidade de frutos. Vamos lá. Com base nesse quadro, nós conseguimos responder isso aqui. Tem direito aos frutos percebidos, porém responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que não tenha dado causa. Ela é de boa fé. A de boa fé, nos termos do artigo 1214, ela tem direito aos frutos percebidos, mas ela não responde por perda e deterioração que não tiver dado causa.
tem direito aos frutos, é correto afirmar, tem direito aos frutos percebidos, porém responde pela perda ou deterioração, ainda que não tenha dado causa. Ainda que não tenha dado causa? Não, se ela não tiver dado causa, nos termos 1214 e 1217, ela não responde por perdas e deterioração que não tiver dado causa. Letra A equivocada. Ela é de boa fé. Ela responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo... Não, essa regra de responder, ainda que acidental, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante, é do de má fé, que é aquela situação do 1218. O de má fé responde pela perda e deterioração, ainda que acidentais, salvo se provar que da mesma forma teria ocorrido, estando bem na posse de um possuidor de boa fé. Letra C. Essa aqui é uma questão que eu acho assim, que a gente tem que pensar um pouco e tem que decorar esse quadro aqui. Responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu a posse. Pessoal, a de boa-fé, ela tem direito aos frutos colhidos e percebidos, nos termos do artigo 1214. Ela tem direito aos frutos percebidos. Então, isso é falso, a letra C. A letra será ressarcida, agora ele está falando do ressarcimento. Vamos lá para outro quadro, Pula aí. Posse de boa-fé, posse de má-fé. Posse de boa-fé. Ela é de boa-fé. Ela pode exercer o direito de retenção pelo valor das necessárias e úteis. Somente? Sim, verdade. É a última linha, a segunda coluna, 1219. Retenção, sim, tem que ter esse quadro em mãos, senão não consegue fazer essas questões. Será ressarcida das benfeitorias necessárias? Não. Ela terá direito de indenização pelo valor atual na posse de boa-fé, pelas necessárias, e pelas úteis. Também terá o direito de indenização. Correto? E o direito de retenção, ele só fala necessária para o de má-fé, não fala das úteis, correto? Então, eu coloquei aqui as úteis, mas como não falou, vocês não vão considerar, hein, por favor. Por isso que eu coloquei pontilhado. Para chamar a atenção dos senhores que não se enquadra a útil. Eu não posso ter retenção de uso da útil pela posse de má-fé. É só da necessária. Isso tem que ficar muito claro para os senhores, senão esse quadro vai fazer com que os senhores incidam em erro, correto? Então, 33, letra D. 34. Mário, o rico fazendeiro, nosso amigo Mário, que se encontra presente, é proprietário de diversos terrenos em uma cidade do interior de São Paulo. Preocupado com ocupações legais, ele decide conceder a Paulo o direito de plantar grãos em um de seus terrenos, sobre a questão hipotética, envolvendo o direito de superfície, assinale a alternativa correta. A concessão de Mário poderá ser gratuita ou onerosa, contudo, se onerosa, Paulo só poderá realizar o pagamento em uma única parcela. Falso, acabamos de ver isso, direito de superfície, gratuito. Onerosa, um pagamento ou parcelado, falso. Apesar de Paulo utilizar o direito de superfície, Mário é responsável pelos encargos e tributos incidentes sobre o imóvel, falso. A superficiária é responsável pelos encargos e tributos incidentes sobre o imóvel. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, Paulo não terá direito à indenização? Não, terá sim. Vamos lá? Será repartido a indenização. O direito de superfície. 1376. Todo mundo, por gentileza. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Ok. Então, nós vimos isso aqui. Onde estamos? Letra C. Letra D. Então, vimos, né, que a letra C não tem cabimento. 34, letra D. Paulo não pode transferir a terceiros o seu direito de alienação, o seu direito de superfície? Não, o direito de superfície ele pode ser alienado, ele pode ser transferido a terceiros ou
a herdeiros, ele pode ser transferido a terceiros ou a terceiro. E eu não posso poder o concedente, e pode ser o concedente uma pessoa jurídica de direito público interno, ele não pode estipular um pagamento por essa transferência. Fiz isso no quadro anterior. Então, é falso. VUNESP. Em caso de alienação do imóvel, Paula, que é a superficiária, tem direito de preferência. Letra D, 34, letra D. 35. Extingue-se a servidão. Vamos lá na servidão? Então, a servidão, nós temos aqui as hipóteses, né? Ó, direito de superfície. Então, vou pedir para os senhores agora, com o lumicolo, os senhores vão marcar todas essas disposições, porque eu quero que os senhores visualizem o tema que nós estamos a avançar, correto? Então, direito de superfície, já tratamos. Constituição de servidão, também já tratamos, já falamos tudo sobre Constituição de servidão. Usufruto, então, já falamos de tudo. Não falamos ainda do uso da habitação, do direito promitente comprador. Posições gerais da hipoteca de crédito, ainda não. Daqui a pouco vamos chegar lá. Vamos lá. Extinção, 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelado. Então, é indispensável o registro, a averbação do cancelamento no registro, na matrícula do imóvel, onde consta registrado a servidão, né? Sendo bem técnico. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão, o prédio dominante foi hipotecado, e a servidão se mencionar no título hipotecário, ou seja, o hipotecado ele tem uma faixa de terra que pertence a um outro, ele se utiliza das faculdades dominiais do prédio serviente, e isso consta no título hipotecário. Portanto, o credor hipotecário ele faz jus tanto ao prédio dominante quanto a poderes dominiais do prédio serviente. Nessa hipótese, será preciso, para cancelar, o consentimento do credor hipotecário. Correto? Claro que se você for cancelar, você vai desfalcar a garantia hipotecária do credor hipotecário. Ok, tranquilo. Marcando com o bicolor aí. (1388). 1388. O dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. Quando o titular houver renunciado à servidão, o titular é o dono do prédio dominante. Quando tiver cessada para o dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão, quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Sabe o que significa isso? Quando ele comprar o prédio dominante, o nome disso é resgate da servidão. Quando ele adquirir o prédio dominante. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, correto? Mediante a prova de extinção, reunião de dois prédios no domínio da mesma pessoa. Não há que se falar mais em servidão. Pela supressão das respectivas obras, por efeito de contrato ou de outro título expresso, por não uso durante 10 anos contínuos. Pelo não uso durante um ano contínuo, falso, 1388, é letra inciso 3. Pela reunião de dois prédios, ainda que o domínio pertença a pessoas diferentes, não. Se pertence a pessoas diferentes, não. Pelo abandono do prédio dominante? Pelo abandono do prédio dominante? Não, pessoal. Falou aqui abandono quando o titular houver renunciado, quando o dono do prédio serviente... Não, disse aqui abandono do prédio? Não. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Ok, quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. 1388, inciso 3. E quando ampliada? Não. Quando ampliada? Não. Porque na hipótese de ampliação, a servidão pode ser removida de um local para o outro pelo dono do serviente à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste à sua custa, se houver considerado. Não é aquela.
Parágrafo 3º do 1385. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas com indenização pelo excesso. Então, nós terminamos aqui o 35, letra B, correto? 35, letra D. E agora, 20 horas, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e já voltamos. Vamos continuar aqui com nossas resoluções. Esse aqui eu já tirei a foto. Vamos lá? 36. 36 é o seguinte: a Maria da Silva, ela é usufrutuária vitalícia do imóvel em que reside, e a proprietária é a filha, que deve 50 mil a Luiz da Silva, pretendendo garantir a dívida esse usufruto. Vamos lá. Então, nós temos uma mãe. Essa mãe é uma usufrutuária, na verdade. É uma usufrutuária. E a filha, no proprietária. A pergunta dessa questão é o seguinte: o usufruto pode ser dado em penhor? Pode ser oferecido? Né? Pode recair o penhor sobre o usufruto? A pergunta dessa questão é esta. Como nós resolvemos isso? Nós resolvemos sabendo o seguinte: nos termos do artigo 1420, nós temos definido sobre quais bens pode recair o penhor. Vamos dar uma olhada? Quais seriam esses bens? 1420, o penhor. 1420. Só aquele, o 1420, ele traz duas situações. Ele fala quem? Quem é aquele que pode alienar, poderá empenhar, hipotecar ou dar. Quem pode alienar, poderá dar em penhor, hipoteca e anticrese. Só quem pode alienar, poderá dar em penhor ou empenhar, poderá hipotecar ou anticrese. Só os bens. E quais bens? O que? A pessoa que pode alienar. O que? A pessoa que pode alienar, ela pode dar em penhor, pode dar em hipoteca. O que pode ser dado em penhor, hipoteca e anticrese? Os bens que se podem alienar. Os bens que se podem alienar. Usufruto. Usufruto é um direito real. Eu posso alienar o usufruto? Sim ou não? A resposta está no artigo 1393. 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação. Ele não pode ser alienado. Eu posso ter ele cedido. O exercício pode ser cedido. Exercício cedido. Título gratuito.
ou título oneroso. Título gratuito ou título oneroso. Gratuito ou título oneroso. Se o usufruto não pode ser alienado, eu posso oferecer, dá-lo em penhor? Em hipoteca? Anticrase? Vocês já ouviram falar, o usufruto foi penhorado? A hipoteca foi... O usufruto foi hipotecado? O usufruto foi dado em anticrase? Não. E essas são as duas hipóteses. Essa é a fundamentação legal. Esses dois artigos fundamentam a impossibilidade de oferecer usufruto em penhor, porque o usufruto não é alienável. Se ele não é alienável, ele não pode ser dado em usufruto, porque somente os bens que podem se alienar, são os bens que eu posso dar em usufruto. Então, letra C, poderá ser objeto de penhor, é esse usufruto. Não poderá ser objeto de penhor por não poder ser transferido por alienação. É a letra D. 36 é a letra D, correto. Eu fiz um X aqui na letra C, mas está equivocado. Eu vou corrigir agora. Não poderá ser objeto de penhor por não poder ser transferido por alienação. Fiz aqui por equívoco. Estamos conversados? Aí as outras atitudes. Poderá ser objeto de penhor e ser falso. Poderá ser objeto de penhor e ser falso. Poderá ser objeto de penhor e ser falso. Tudo é falso. Não, nada disso. Vamos lá. Não pode ser objeto de penhor pela impossibilidade de haver penhor de bem imóvel e o usufruto ser em caráter vitalício. Nada a ver. 37. O possuidor de má-fé. O possuidor de má-fé, vamos lá ver nosso quadro? O possuidor de má-fé. Estou falando de ressarcimento. Aquela benfeitoria necessária, ele será ressarcido. Vocês podem olhar o quadro. Eu vou tentar fazer aqui só com o espaço visual. Eu tenho boa-fé, má-fé. Eu tenho os primeiros necessários, construção, telhado. Se lembram disso? Benfeitorias úteis, melhoramentos, é o banheiro. E as voluptuárias. Então, na primeira hipótese, das benfeitorias necessárias, tanto de boa-fé quanto de má-fé, serão indenizados, correto? O que muda é pelo valor da indenização. O de boa-fé ele será indenizado pelo valor atual e o de má-fé, a pessoa que indeniza, pode escolher se é pelo valor atual ou pelo custo. Será ressarcido, o de má-fé será ressarcido pelas benfeitorias úteis? Não. O segundo item. O de boa-fé, ele é indenizado pelas úteis. Mas o de má-fé não tem as úteis indenizadas. Então, a letra A é falso. Vocês estão imaginando o quadro, correto? Letra B. Terá garantido o direito de retenção? O possuidor de má-fé, ele tem o direito de retenção apenas em qual? Na primeira, nas necessárias. Até o ressarcimento das benfeitorias necessárias? Sim, ele terá o direito de retenção até o ressarcimento das necessárias. Correto. Terá garantido o direito de levantar as benfeitorias voluptuárias? Não tem, isso é falso. Em regra, não responde, porque o outro tem o direito de levantar o de boa-fé, de levantar as voluptuárias, desde que não cause dano com o levantamento. O de má-fé, ele não tem a possibilidade de levantar, né? Vamos lá ver a foto. Aqui, estou com ela aqui, inclusive. Ele não pode levantar a voluptuária, também não é indenizado pela voluptuária. Estou aqui com ele aqui agora. Então, aqui eu estou marcando a letra B. Mas vamos ler as outras. Em regra, o de má-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa. Aqui no decálogo. O possuidor de má-fé, em regra, não responde pela perda ou deterioração da coisa. Não, ele responde, regra geral, ele responde pela perda ou deterioração da coisa. Isso é falso. Responde por todos os frutos colhidos, o de má-fé, tendo direito às despesas da produção e custeio. É essa
isso, professor? Até o ressarcimento das necessárias. Ah, não é verdade, pessoal. É porque de má fé ele não tem o direito de retenção. Perfeito. Ele tem o direito de É que você indenização. colocou Nossa. não e É porque colocou não, correto. Você colocou o N, não, É e o N. não, não, correto. Obrigado, Fernando. É a letra ok. Vamos lá. Ok, obrigado, Fernando. 38. Em relação aos direitos reais e imobiliários, é correto dizer que a data da constituição entre vivos de um direito real imobiliário é a do registro, e não a do protocolo no RI. Pessoal, o protocolo é o que vale. O protocolo é o que vale. Então, vamos lá no artigo 1246. Vamos dar uma olhada aqui na data do protocolo. Ele fala exatamente: o registro é eficaz desde o momento em que se apresenta o título ao oficial do registro e este o prenotar no livro do protocolo. 1246, com fundamento, letra A, com fundamento no artigo 1246. Letra B. A aquisição de usufruto pelo usucapião se dá somente com o registro no RI? A aquisição de usufruto? Não, pessoal. Se é usufruto, salvo a usucapião do usufruto. O usufruto, sim. O usufruto com registro no RI, salvo a aquisição por usucapião. E a gente explicou aquela hipótese. 1391. Por gentileza, você reporte. 1391. Usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório do RI. Ok. Vamos lá. O promitente comprador com contrato registrado no RI é titular de um direito obrigacional com eficácia real? Falso. Ele não é direito obrigacional com eficácia real, é direito real. É direito real. Vamos dar uma olhada em 1245 e 1225 também, né? 1245. Não, é o 1225. 1225. O direito do promitente comprador do imóvel são direitos reais, não é direito obrigacional, não. Falso. Enquanto não for promovida por ação própria a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel? Sim, essa é a 1245. 1245. Parágrafo 2º. 1245, parágrafo 2º. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Então, 38, letra D. Letra D. A justificativa para a letra C é o artigo 1225. 1225. 1225. E aqui é 1245. 39. Uma servidão de passagem instituída em favor de imóvel encravado. Uma servidão de passagem instituída em favor de imóvel encravado. Então, eu tenho um imóvel encravado. Eu vou ter, na verdade, quando eu tenho a hipótese de imóvel encravado, o que eu tenho é um direito de vizinhança, correto? Eu tenho um direito de vizinhança. Eu tenho um direito de vizinhança e eu não tenho o direito real de servidão. Mas eles falam servidão de passagem, isso é equivocado. Vamos lá. Será extinta se passar a existir acesso... Ah, não, mas perdão, aqui é o caso diferente. Aqui é o seguinte, regra geral, os imóveis encravados, eles têm o direito de passagem, né? Que é o que eles chamam passagem forçada. Passagem forçada. Então, esse direito de passagem, quando você não tem acesso à via pública, quando você não tem acesso à nascente, quando você não tem acesso a porto. Isso é uma obrigação própria terrena, a natureza do direito de vizinhança. Nós vimos isso segundo a nossa literatura, o Nelson Rosenwald e o Cristiano Chaves, que são autores do Ministério Público, procuradores do Ministério Público.
Então, como funciona essa servidão de passagem instituída em imóvel encravado? Nesse caso, o imóvel encravado, ele teria uma passagem forçada por força do direito de vizinhança, que é um direito que submete todos os imóveis, correto? Ele é genérico, ele não diz respeito ao imóvel dominante e imóvel serviente. Então, letra A, será extinta se passar a existir acesso à via pública, podendo a extinção ser efetivada diretamente no RI, sem intervenção judicial? Não se extingue pelo não uso? Não, a gente viu que a servidão ela se extingue pelo não uso em 10 anos. Então, a letra B não é. A letra A ficou mais ou menos. Não será extinta tão somente pelo surgimento de acesso à via pública. É o mesmo fundamento do artigo anterior, 1245. Enquanto não se promove a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ter havido como dono do imóvel. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título oficial do registro e este o prenotar. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel. Enfim, é o seguinte, o que eu quero dizer com os senhores é o seguinte, embora tenha havido registro, e tenha o registro, o fato de ter surgido uma via de acesso, uma outra via pública, se não for cancelado mediante uma averbação do registro, o registro continua tendo efeito e continua a haver aquela servidão de passagem. É isso. Deixa eu fazer só mais um quadro aqui. Quero fazer só mais um quadro aqui para os senhores. Deixa eu abrir aqui. A letra C foi a letra considerada correta. Esse imóvel, que é o seguinte, quando a gente fala aquela expressão encravado, regra geral, no Código Civil, inclusive, ele está falando de direito de vizinhança, correto? O direito de vizinhança, ele não implica em promover nenhum ato perante o registro de imóveis. Ele é legal, correto? Ele advém da lei. Mas aqui no caso, embora ele tenha falado móvel encravado, ele quis confundir a cabeça do candidato. Ele está falando aqui em servidão de passagem. Porque o imóvel encravado também pode ter servidão de passagem. E você lembra, o senhor se lembra que eu mencionei que dar exemplo é muito complicado nessas duas situações? Porque uma situação, o imóvel encravado, que é o exemplo clássico do direito de vizinhança, pode ter uma servidão de passagem. Uma servidão de passagem. Então vamos lá. Vamos lá. Vou fazer mais um quadro aqui para os senhores, né? Servidão de passagem. A passagem forçada é o direito de vizinhança. Que não tem nada a ver com direito real, correto? Isso aqui completa aquele outro quadro que eu fiz. A servidão de passagem ela não tem a ver, ela é direito real. Nesse caso específico, o que nós estamos a tratar aqui, embora ele fale em imóvel encravado, ele está a tratar de uma servidão de passagem. A passagem forçada. A servidão de passagem, que é essa situação aqui, é um acordo. É um acordo entre
proprietários. Por outro lado, a passagem forçada é um direito do titular do imóvel encravado. Direito titular imóvel cravado. Ele pode exercê-lo coativamente. Ele vem da lei, mas ele pode exercê-lo judicialmente. Ok. Primeiro ponto. A segunda diferença, enquanto a servidão de passagem ela pode ser gratuita e onerosa, a servidão de passagem ela é gratuita, onerosa. O nosso quadro, os senhores têm que acompanhar aí, por favor. Depende do avançado entre as partes, depende do acordo, correto? A outra, ela sempre gera direito à indenização. E, por fim, a servidão ela vai ser registrada no RI. No RI. Direito de vizinhança, ele é legal. Não há registro. Eu vou colocar essa palavra aqui judicialmente. Tá? Essa 39 é uma questão chata, mas ela quer o provimento, hein? O fato é o seguinte, o que ele busca com essa questão? Ele quer buscar o seguinte, cuidado com os exemplos, cuidado com os exemplos. Segundo, o fato o registro, ele não é extinto, vamos colocar dessa forma, com o surgimento de uma determinada circunstância que autorizava aquele registro. Não basta isso, é necessário uma verbação. O 39, letra C. Correto? Perceberam a falta? Perceberam. 40. É correto asseverar que, acerca do condomínio, que
A convenção do condomínio deve ser registrada no RI com eficácia constitutiva. Eficácia constitutiva, artigo 1333. Vamos todos lá no condomínio. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades e para quantos sobre elas tenham posse ou detenção, imediatamente com a assinatura de 2/3 das frações ideais. O 1333, parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório do RI. A convenção do condomínio deve ser registrada com eficácia constitutiva? Isso é falso. Ela, para ter eficácia, você tem que eficácia erga omnes. Para os titulares condôminos, não. B. No edilício, salvo a unidade do zelador. Pessoal, antes de nós adentrarmos aqui, eu vou falar uma seguinte posição teórica. Eu tenho um condomínio edilício. O condomínio edilício, eu vou falar aqui agora uma coisa que vocês vão ficar assim, revoltados. Eu fiquei revoltado quando eu aprendi isso aqui. Vocês também vão ficar. Condomínio edilício. Eu tenho aqui o prédio de apartamentos. Esse é o condomínio edilício. Condomínio edilício. E aqui eu tenho um condomínio de casas. Condomínio de casas. Condomínio de casas. Esse condomínio é um condomínio vertical? Não. Falei que vocês vão ficar revoltados. Esse é um condomínio horizontal. Como assim? Então, peraí. Esse aqui é um condomínio de casas verticais. É um condomínio vertical? Não. Esse é um condomínio vertical. Eu tinha que falar isso. Porque o que define o condomínio não é a parede externa vertical, é a parede que separa as unidades. E essas paredes que separam a unidade, ela está na horizontal ou na vertical? Na horizontal. E o condomínio de casas, eles são separados por uma parede vertical ou uma parede horizontal? Uma parede vertical, a parede vertical. Vertical. É muita maldade. No condomínio edilício, é esse condomínio, salvo a unidade do zelador, nenhuma outra pode ser privada de acesso à via pública. 1331. 1331, vamos dar uma olhada? Pode haver em edificações partes que são propriedades exclusivas
e partes que são propriedades comuns. Isso, inclusive, é o que define o condomínio edilício. O que é um condomínio edilício? O condomínio edilício é aquele condomínio que tem. Porque, olha só, você, Mário, Lorena, Fernanda, Érica, vocês receberam uma herança. Uma herança. Uma fazenda. Vocês quatro receberam uma herança. Esse condomínio é um condomínio edilício? Não é. Esse condomínio é um condomínio pró-indiviso. Regra geral, pró-indiviso é um condomínio. Por quê? Na verdade, é uma herança, é uma universalidade de fato. Essa herança que vai ser, não vou falar que é um condomínio, isso é equivocado. Reger-se-á pelas regras próprias do condomínio. É o mais adequado dizer. E o condomínio, eu tenho parte comum nessa fazenda? Não. Eu tenho parte exclusiva? Não. Eu só tenho parte comum, na verdade, assim. Eu tenho parte comum, só tenho partes comuns. Eu tenho partes exclusivas? Não. O condomínio edilício é diferente, porque eu tenho tanto partes comuns quanto partes exclusivas. Então, pode haver em edificações partes que são de propriedade exclusiva, é o seu apartamento. E a parte que é comum, é o saguão de entrada, é o hall de entrada, é o elevador, são os encanamentos. Vamos lá. Parágrafo 4º. Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. Por que o zelador? Falou em zelador, parágrafo 4º? Não. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Vou marcando. Cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável, uma fração ideal no solo, e nas outras partes comuns será identificada em forma decimal ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Então, cada unidade imobiliária ela tem uma parte inseparável, uma fração ideal no solo e uma fração ideal nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Parágrafo 3º. Então, os senhores vão marcando aí. Já marquei. C. A cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração ideal no solo e nas demais partes comuns. Perfeito! Perfeito! Parágrafo 3º do artigo 1331. A cada unidade imobiliária caberá como parte inseparável uma fração do solo e das partes comuns, que será identificada em forma decimal ordinária no instrumento de instituição do condomínio. Perfeito. No condomínio geral, isso é condomínio geral? Não. Eu estou tratando aqui no capítulo 7, condomínio edilício. O condomínio edilício ele tem regras específicas até o artigo 1358. 1331 a 1358. O condomínio geral, ele começa no capítulo 6º, por exemplo, as regras que aplicarei, que serão aplicadas, por exemplo, a herança. Então, nós temos o voluntário, é aquele que nós compramos a casa de praia, correto? É um exemplo, condomínio voluntário. Temos o condomínio necessário, que é a outra seção. Então, um é voluntário, o outro é necessário. Um é necessário, o outro é voluntário. No condomínio geral, cada condomínio pode usar a coisa no limite proporcional de sua parte ideal? Será? O que diz o artigo 1314? Cada condomínio, no condomínio voluntário geral, pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a divisão, reivindicá-la, não é reintegração de posse, é de propriedade, de terceiro, defender a sua posse e aliar, estranha essa palavra, né? Poderia ser melhor alienar, né?
a respectiva parte ideal ou gravá-la. Nenhum dos condomínios pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela, da coisa comum, a estranhos sem o consenso dos outros. Então, 1314, no condomínio geral, eu vou ter limite proporcional de parte ideal? Não, ele pode usar da coisa conforme a sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicar o terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo delas a estranhos, sem o consenso dos outros. 1315, vamos já dar uma lida nele. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou de divisão da coisa e suportar o ônus a que aquela coisa estiver sujeita. Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais do condomínio. Que condomínio é esse aqui, pessoal? É o condomínio voluntário, que é uma espécie de condomínio geral. E aí nós temos as outras hipóteses, né? 1316. Vamos adiante. Aqui nós estamos para resolver os exercícios. Vamos lá. Usufruto. Vamos voltar ao usufruto. Quanto ao direito real de usufruto, é correto afirmar que não se estende aos acessórios da coisa? Falso, já sabemos que se estende. Vamos lá no direito real de usufruto. Usufruto. Ele pode recair sobre em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte do patrimônio inteiro, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e as utilidades. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no RI. Professor, vou ter que me ausentar, mas depois acabo de assistir a aula, tá? Ô, Érica, muito obrigada. A Érica gostou, a aula foi top, segundo a Érica. Obrigado, Érica. Depois você continua, por favor. Usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório do RI. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Regra geral. Ó, Lumicolor, esse aqui é o amigo de vocês. Vocês têm que marcar isso aí para que vocês se sintam seguros e vocês já saibam, este artigo eu já li, eu já entendi, eu já estudei esse artigo. Então, 1392. Ok. Pode recair em um patrimônio inteiro? 1390. Pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte do patrimônio, e abrange no todo ou em parte os frutos e as utilidades. Sim, 1390. Pode ser transferido por alienação? Falso. Não se pode alienar, mas eu posso ceder. Correto? Onde está isso? 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Perfeito. Constituído em favor de duas ou mais pessoas, não se extingue em relação a cada uma delas das que falecerem, salvo estipulação expressa em sentido contrário. Pessoal, o usufruto, ele é pelo tempo da vida da pessoa. A pessoa morreu, há a consolidação da propriedade no proprietário. Correto? A não ser que ele vá para a parte que sobrevive, a hipótese de ter sido instituído para duas pessoas. Vamos ver aqui. A extinção do usufruto. 1411, por favor. Constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma daquelas que forem falecendo. Então, se eu instituir o usufruto para A, para B e para C, A falece, extingue-se para A. B falece, extingue-se para B. C falece, extingue-se para C. Salvo estipulação expressa o que daquela que falece couber aos sobreviventes ou ao sobrevivente. Eu posso dizer, se eu não disser nada, morreu, extinguiu-se. Se eu disser expressamente, a pessoa falece A, cabe aquela parte para que sobrevive. 1411. 42. Em relação aos direitos reais de garantia, assinale a alternativa correta.
Um imóvel dado em hipoteca para garantir cédula rural hipotecária pode ser livremente alienado? Pode, porque é nula a cláusula que impede a alienação, independentemente da anuência do credor, uma vez que é nula a cláusula correta. Um imóvel dado em hipoteca para garantir uma cédula rural hipotecária pode ser livremente alienado, independentemente de anuência do credor, uma vez que é nula a cláusula que proíba o proprietário de alienar o bem dado em garantia. Bem, vamos lá. A princípio isso está certo. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho, numa disposição rápida aqui. Só um minutinho, deixe-me ver uma questão aqui. Imóvel dado em garantia, deixa eu buscar uma disposição aqui. Essa disposição está aqui no decreto 167. Vamos lá, eu vou mostrar para os senhores aqui o decreto 167. No artigo 59, especificamente, eu vou abrir aqui para vocês. Vamos lá. Essa questão é difícil. Decreto 67. Se lembram do decreto 67? Sabem já dele. Já sabem do decreto 67. Essa disposição está aqui, Ctrl F, no artigo 59. Vamos lá. Você já sabe desse decreto. Eu já estou lendo para ele o artigo 59. Todo mundo aí no decreto, por gentileza. Artigo 58, 59. A venda de bens empenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende da prévia anuência do credor, por escrito. Esse exercício a gente não resolve com as disposições específicas do Código Civil. Então, vocês vão aqui no artigo 59 do Decreto-Lei 167. Decreto-Lei 167. Ok. Constitui-se o penhor industrial mediante transferência efetiva da posse, devendo o seu instrumento ser registrado no RTD com efeito declarativo? Vamos lá no penhor industrial. O penhor industrial, penhor agrícola, penhor industrial e mercantil. O que pode ser objeto de penhor industrial e mercantil? 1447. Vão seguindo aí, por gentileza. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados em funcionamentos com os acessórios ou sem eles, animais, sal, exploração de salina, bens destinados à exploração das salinas, etc. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles depositadas. Constitui-se o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular registrado no RI da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Está falando o quê? Constitui-se o penhor industrial mediante a transferência efetiva? Não, ele tem um momento aqui que ele fala que não há transferência efetiva do penhor. Parágrafo único do 1431. Então, aqui os senhores vão ter que fazer a conjugação do 1448, que constitui o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular, registrado no RI da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Primeiro ponto. Matei essa parte. Mas eu tenho que ler em seguida o 1431, parágrafo único. Regra geral, o penhor é constituído pela transferência efetiva da posse, tradição, que em garantia do débito ao credor, ou a quem aproveite ou represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel, suscetível de alienação. É o caso clássico do anel. No penhor, quais penhores? Rural, industrial, mercantil
e veículo, vocês se lembram que eu fazia o Primev? Vocês se lembram disso, Fernanda, que eu fazia? A gente já citou isso, você lembra? O Primev? O penhor rural, industrial, mercantil de veículo, as coisas empenhadas, elas continuam em poder do devedor, que eu devo guardar e conservar. Falso. Falso. A letra D, nós vamos ler 1448 mais 1431, parágrafo único. Vamos lá. A hipoteca não pode ter objeto a propriedade superficiária? Sim, posso sim. Direito real de uso, direito de uso especial para fins de moradia. Já sim, pode sim. Isso é falso. O penhor agrícola, para sua constituição, deve ser registrado no RI da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Vamos lá? Podem ser objeto de penhor agrícola, máquinas, instrumentos, 1442, por favor. O penhor agrícola é um tipo de penhor rural. Frutos, lenha, animais, etc. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, etc. Ele está falando as disposições gerais, né? Constitui-se o penhor rural, que pode ser tanto agrícola quanto pecuário, mediante um instrumento público ou particular, registrado no RI da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Então, aqui nós falamos com 1438. Qual artigo, professor, a letra D? A letra D, artigo 1438. Ah, tá. Obrigada. A hipoteca não pode ser objeto. Esse da hipoteca é a primeira parte lá da hipoteca. Pode. É o artigo 1473. Inciso... Direito real de uso, propriedade. Inciso 10. Inciso 10. Propriedade superficiária. Propriedade superficiária. Vamos fazer o 43. João exerce... pessoal, eu faço um quadro ótimo sobre esses penhores aqui. Eu vou ver, eu acho que a gente vai conseguir fazer. Você já fez esse, né, Fernanda, aquele quadro? Você tem esse quadro aí? Eu não tenho esse quadro. Eu não Você sei não tem? Eu sei que o senhor fez ele mesmo, mas eu não tenho ele. Mas se só tiver, só manda, não precisa fazer novamente, não. Não, eu vou mandar a foto para vocês. Eu não sei qual o motivo, mas eu lembro desse quadro e eu não tenho ele. Eu vou procurar aqui o quadro. Depois eu tenho que ficar aqui e procurar o quadro do penhor. Mas ele é muito bom mesmo. Tá, voltamos aqui para nossa... Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Vamos lá. Vamos fazer a 43. João exerceu posse de uma propriedade imóvel como se fosse sua por 15 anos sem interrupção nem oposição. Consta no RI que o imóvel pertence a Antônio e está hipotecado para o Banco X. Diante desse fato, assinale a alternativa correta. Pessoal, 15 anos. Qual coluna? Primeira coluna das 4. Extraordinário. Precisa de posse simplesmente contínua, incontestada, ininterrupta, tranquilo. Justo título e boa-fé? Não preciso. Eu preciso da pessoa, eu preciso da posse, eu preciso do ânimo, eu preciso do tempo, 15 anos, extraordinário. Eu preciso de que mais? Eu preciso, depois do tempo, eu preciso do... Nossa, me deu um branco aqui. Do título, da boa-fé, objeto. Título e boa-fé? Não, independe. Boa-fé, título, independe. Boa-fé, independe. Objeto, imóvel, objetivo, não tem. Só tem os efeitos, que é a propriedade. Então, aqui. João exerceu sob a posse de uma propriedade imóvel, como se fosse sua, e o imóvel estava hipotecado. Assinale a correta. A correta, eu vou informá-los que é a letra A. Prevalece a uso campeão sobre a hipoteca como um modo de aquisição ordinária da propriedade. E já era a hipoteca, correto? O Banco X tem o direito de executar a hipoteca, caso não pague, falso. Todas as outras não se aplicam. O Banco X tem o direito de discutir a propriedade, a hipoteca está cancelada. Deixa-me ver aqui se eu acho se é um julgado ou se é Essa é aquela história da prescrição aquisitiva que eles falam? Não, essa é a prevalência da uso campeão sobre a hipoteca judicial do imóvel. Vamos ver se tem...
tem alguns informativos aí, 0527/2013, do STJ, que a decisão que reconhece a aquisição da propriedade de bem imóvel por uso capião prevalece sobre a hipoteca judicial que anteriormente tenha gravado o referido bem. Isso porque, com a declaração de aquisição de domínio por uso capião, deve desaparecer o gravame real constituído sobre o imóvel antes ou depois do início da posse ad uso capione, seja porque a sentença apenas declara uso capião, com efeito ex tunc, seja porque o uso capião é forma originária de aquisição de propriedade, não decorrente da antiga e não guardando com ela relação de continuidade. Vou mandar aqui para vocês, tá? Aqui, nesse caso, independentemente de intimar o credor hipotecário? Independentemente. Esse aí é um ponto, né? Mas, vamos lá. Independentemente. Porque... pois é. Interrogação agora. Interrogação. Ô, Mário, amanhã eu gostaria muito... Amanhã como é que você vai estar? Você vai estar no seu horário à tarde também? Fora? Amanhã tem audiência 3 horas da tarde. Você tem audiência... Você tem 3 horas da tarde audiência, né? Na Barra da Tijuca. Então nem se a gente colocar a aula meio-dia até 2 horas, para você adianta. Não, só se fosse de manhã cedo. Só se fosse mais cedo ainda. E hoje a gente não está com quórum aqui para poder... eu levo aqui umas 2 horas, 2 horas e meia até lá. Então você assistiria a aula de 10 horas até meio-dia. Seria mais ou menos isso. Mas para mim amanhã de manhã também eu não posso, porque eu já estou com um compromisso. Então eu vou pedir desculpas a você, porque eu não vou poder atendê-lo. Eu assisto quando eu chegar. Ótimo, não tem problema não. Porque amanhã eu vou até citar essa questão sua. Amanhã a gente vai fazer o 216A, que não é uma nova uso capião, correto? É a uso capião administrativo. O pessoal fala, uso capião do 216A. Não é modalidade uso capião, isso não tem nada a ver com modalidade uso capião, nem com espécie de uso capião. Isso é uma forma de se promover a uso capião perante os cartórios extrajudiciais, correto? E então, 43, por fim... é a letra A. Pessoal, infelizmente, eu não vou poder vencer a 45, porque eu tenho um compromisso e eu vou ter que sair agora, porque eu tenho que encontrar com uma pessoa. Peço desculpas aos senhores, mas amanhã a gente continua a partir da 44. Mas e amanhã eu não estou, tá, professor? Já avisei o senhor. Amanhã à tarde ou à noite? À tarde não, à noite talvez também não. Porque eu vou provar Ladares, né? Eu não sei. Então tá. Mas de qualquer forma, então amanhã... estou aqui às 13 horas e depois às 19 horas. Mas a gente continua e vocês vão assistir às aulas. Essa aula, infelizmente, eu não vou poder fazer o upload dela agora, porque eu tenho realmente que... Tranquilo.